7 diz: o fogo na Bíblia, na maioria das vezes, representa provação. Deve ser o forno que a gente está passando. É figura de refinamento. O vaso passa pela prova final. E nessa última fase, se ele for aprovado, o vaso está pronto, lindo, perfeito para ser usado, para cumprir o propósito pelo qual o oleiro o fez. Ele estará pronto para ser um reflexo do Criador. Amém? Amém, reflexo do Criador. Amém? Amém, glória a Deus. Seja um vaso aprovado para toda boa obra. Que nós sejamos esses vasos. Que o Senhor possa encontrar em nós, em mim e em você, sabe, a ser tratado por Ele. Sabe quando a gente é tratado? Deus muitas vezes usa a palavra dele, muitas vezes usa assim nesse momento de uma pregação, muitas vezes usa até uma pessoa que não tem ainda Jesus, usa o teu irmão que está caminhando contigo, que te conhece, para falar contigo. Fala: meu amado, minha amada, essa área aqui você precisa colocar na mão de Deus, essa área aqui você precisa ser moldada. E é tão difícil nesse momento, que eu já passei por isso, tem hora que a gente não quer escutar, não quer ouvir o que Deus quer falar. Porque sabe que aquela hora é a hora do tratamento, é a hora de passar pelo fogo. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, coisas até que você ama, mas por amor a Jesus, e falar: Senhor, tá bom, eu te entrego isso aqui agora. Eu te entrego, pode fazer como tu queres, venha me moldar. Amém? Amém? E eu digo para vocês essa noite: tem vaso quebrado aqui que quer deixar Deus moldar do jeito dele? Tem? Eu quero ser moldada do jeito dele. Porque muitas vezes, quando eu quis fazer da minha maneira as coisas, deu tudo errado. Ele estava lá, pensando que estava primeiro da fila. Chegou no momento, e aí? Não foi aquilo que eu esperava. Foi para a última da fila. Voltei tudo de novo. Começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Mas não tem problema. Porque o nosso Deus é um Deus que é o Deus do tempo. Ele restaura todas as coisas. Amém? Amém, irmão e irmã. Eu sei que é uma palavra que não é uma palavra, mas que mexe no nosso interior. Porque Deus está nos moldando para a boa obra dele. Nós precisamos ser vasos tratáveis, vasos aprovados, vasos cheios do Espírito Santo. Amém? Então eu creio que nesta noite tem vasos aqui que estão passando por alguma fase que eu li aqui. Outros já estão prontos para ser cheios do Espírito de Deus. Outros já estão aprovados para ser útil para toda boa obra. Cada um de vocês tem valor. Tem um valor que não tem cálculo. Nunca dá para calcular no reino de Deus. Uma palavra que você fale para alguém que está precisando. Hoje eu tive uma experiência com Deus, com uma pessoa que está precisando, muda toda a vida dessa pessoa. Eu estava em casa na correria, era um pouco, estava uma meia hora antes de eu trabalhar. Eu dou aula. Aí o telefone tocou uma vez, eu fui atender, caiu. Aí tocou a segunda vez, caiu. Aí eu falei: meu Deus, quem está me dando agora? Aquela correria, sabe, do trabalho? Eu tenho que ir. Aí, na terceira vez, eu atendi. Aí uma senhora: alô, chorando. Aí, pode falar, amada. Quem está falando? Ela: alô, é da rádio? Aí eu falei assim: não, amada, não é da rádio. Aí eu falei: mas você pode falar. Que na hora eu já, entendeu? É que o homem me perdoa, eu estou ligando para a rádio para fazer uma oração para mim, pela minha vida, eu estou precisando de oração. Eu falei: você ligou para o lugar certo. Amém? Dona Irene, o nome dela. Na rádio certa. Eu falei: você ligou para a rádio certa. Parei tudo. Eu falei: não, Jesus.
Agora tem que parar, né? Se não parece, o Espírito Santo fala, para, não para, você vai parar agora, porque eu já atendi a mulher chorando. Aí eu paro, eu falei, nem que eu chego atrasada na escola, mas eu vou ouvir. Ela começou, eu preciso de oração porque meu marido foi embora. E começou, está tudo acabado, ele está tão longe, está no Paraná. E começou a abrir o coração dela ali. Começou a abrir. Eu falei, pode falar, amada, vai falando que eu estou escutando. Mas, e ela foi falando, que na rádio ela não ia poder falar daquele jeito não. Ela foi falando, e eu fui ouvindo, e eu já estava orando. Falei, amada, feche os seus olhos agora que eu vou orar com você. E comecei a orar, ela chorava mais. E do outro lado ela foi recebendo de Deus, sabe? Deus foi trabalhando, aí já peguei o nome do marido dela, o Adair. E essa irmã, eu falei, irmã, só me fala uma coisa, aonde você mora? Era em Cubatão. Eu falei, oh, glória a Deus, lá em Capetinho, fosse aqui na Praia Grande? Ela falou, é da Praia Grande? Eu falei, é da Praia Grande que eu estou falando. Eu falei assim, se fosse da Praia Grande, eu já ia te dar um abraço aí, mas Deus vai preparar um dia de nós nos conhecermos e você vai dar testemunho do que Deus fez nesse dia. Amém? E já indiquei lá uma igreja lá que nós conhecemos, que a gente já ministrou lá em Cubatão, lá da pastora Dejanira. Lá nós já indiquei, falei, vai lá, procure essa pastora. E ela glorificou a Deus junto comigo. E eu falei, depois vai ligar. Entendeu, amados, quando você quer ser usado? Ó, foi sobrenatural. Ué, como é que ela pega o telefone da rádio? Ela pegou o telefone da rádio para pedir oração na rádio e caiu no meu telefone. Uma vez, eu falei, não, sempre eu ligo de volta, mas eu estava com pressa. Correndo. Na segunda vez, caiu de novo. Falei, esse número sempre quando a gente registra, né? Eu estou ainda aprendendo esses negócios aí, esses celulares aí malucos. Para mim é tudo. Eu gostava do meu do doce, que era tão fácil. Eu falava que era do doce. Eu apertava lá, ligava e pronto. Esse negócio aí, você toca nele, ele vira, quase fala e voa. Entendeu? Você toca e fala tudo, já entrou lá no Japão com outra pessoa. Você está falando, daqui a pouco não sabe o que ele está falando. Aí eu falei assim, eu olhei lá, não era número conhecido, né? Não tinha nome de nenhum irmão, de nenhuma irmã. E eu deixei para lá, na primeira e na segunda vez. Mas na terceira, eu falei, está insistindo muito. Aí eu ouvi. E era o chamado de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Então fique atento à voz do Senhor para a tua vida. Ele vai te usar, Ele já está te usando. Por você existir, você já é uma bênção. Ele está te usando do seu jeito. Você não precisa ser do meu jeito, não precisa ser do jeito do pastor Caju, você não precisa ser do irmão daquele jeito, do outro jeito. Ele vai te usar do seu jeito, do jeito que Ele te moldou e te criou para esse projeto lindo e maravilhoso. Porque o discípulo, eu não vou descer aqui. O discípulo, parece que eu vou cair. O discípulo acaba sendo maior que o mestre, que ele aprende mais. Amém? Por isso que Jesus falou, obras maiores vocês vão fazer em meu nome do que eu fiz. Ele é o nosso mestre. E ele disse isso para nós, que obras maiores nós faríamos em nome dele. Amém? Então, irmãos, fiquem atentos nas pequenas coisas, tanto nas grandes. Aqueles sonhos que Deus dá assim, ó, aquelas coisas loucas, sabe? A gente fica assim, vai viajando aí, também Deus dá. Não é só nas pequenininhas não, nas grandes, viu, vaso? Então tem vaso aqui que precisa ser restaurado, curado, cheio. Então nessa noite Deus vai fazer isso na tua vida. Amém? Você nunca, nós cantamos um domingo um louvor tão antigo, que foi antigo assim, quase 30 anos, né? Você tem valor, o Espírito